STV, a nossa televisão. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, serviços públicos em colapso, serviços hospitalares que encerram, unidades de saúde familiar que não abrem, ferrovia em estado crítico, professores em greve, alunos à espera, consultas atrasadas, cirurgias canceladas, transportes públicos em falta, crescimento económico abaixo do suposto, investimento público em mínimos históricos, proteção civil ineficiente, carga fiscal no máximo histórico, cativações nunca vistas, dívidas a fornecedores a galopar, ciência em crise, setor cultural à sua sorte, mobilidade social a afastar-nos da média europeia, uma dívida que não se controla, impostos europeus que nos querem impor, instalações militares assaltadas, um interior que vê adiado o seu estatuto fiscal. Tudo isto quando o país continua a procurar recuperar da maior tragédia que conheceu nas últimas décadas. Este é o retrato do país ao dia de hoje. Não falamos do país da bancarrota, sem dinheiro para pagar pensões. Não falamos do país intervencionado, a ter de pedir emprestado sob pena de colapso. Não falamos do país da Troika, com o memorando deixado por José Sócrates. Falamos, sim, do país governado pelas esquerdas, do país com 3 orçamentos das esquerdas, do país que seguiu políticas das esquerdas e que, por isso, tem o que sempre sucede quando as esquerdas se encostam para colocar em prática as suas fantasias. Um país que cresce menos do que os seus concorrentes, uma economia que se fecha em vez de se abrir, empresas que são vistas como inimigas, propriedade privada tida como pormenor, liberdade de escolha que é eliminada, o lucro como pecado, o setor privado como alvo, a vontade de ir buscar dinheiro onde ele existe. Há menos desemprego, sim, graças à reforma laboral que vos foi deixada. Há algum investimento ainda, graças ao turismo e à reabilitação urbana que os senhores herdaram. Há uma política de rendimentos, é verdade, que foi iniciada no governo anterior. Mas tudo o resto que havia para fazer, aproveitando a melhor conjuntura internacional dos últimos anos, os senhores deixaram por fazer, porque não quiseram fazer. Os salários não descolam, a economia não descola. Temos 20 países à nossa frente na Europa no que toca ao crescimento económico. Pioramos em todos os indicadores de atração de investimento. Falta formação profissional e falta mão de obra qualificada. Na economia, o país progride pelo esforço de muitas empresas, do esforço conjunto de empresários e trabalhadores, apesar do vosso governo. A escolha de depender de comunistas e trotskistas para governar foi sua, Sr. Primeiro-Ministro. A atração pelos partidos que não aceitam a Europa e não percebem o setor privado é sua, Sr. Primeiro-Ministro. A vontade de governar ao ritmo das exigências irresponsáveis de quem nunca governou é sua, Sr. Primeiro-Ministro. As fantasias das esquerdas são as suas. A irresponsabilidade das esquerdas é a sua. O populismo das esquerdas é o seu. E dou-lhe um exemplo. As 35 horas que o senhor aprovou sem cuidar de garantir que os serviços estavam preparados para dar conta do recado. Quando o que deveria ter feito era aprovar essa medida, sim, mas depois de tudo preparado, para que os utentes dos serviços não sofressem consequências. Mas o que interessou foi arranjar votos, deixando para depois as consequências. E elas são graves.
são o melhor exemplo da sua governação desastrosa. Na saúde, para tomar o exemplo mais gritante do impacto dessa irresponsabilidade, o que vemos é o profundo caos. Do São João no Porto ao Hospital da Guarda, do São José em Lisboa ao Hospital Trás-os-Montes, com camas a fechar, assistência a diminuir, consultas atrasadas, cirurgias canceladas, médicos e enfermeiros exaustos, a demitirem-se e a denunciar cruamente a situação vivida. Vemos as unidades de saúde familiar paradas, as unidades de cuidados continuados desesperadas com faltas de pagamentos. Este é o seu governo. É o governo que falha no dia-a-dia de todos nós portugueses. É o governo que falha no que é visível todos os dias aos olhos de todos nós. Falha, ironicamente, nas áreas que sempre reclamou como exclusivas da esquerda, da saúde à educação, da cultura às políticas sociais. É o governo da impreparação, de tancos, que continua por esclarecer e não esquecemos. Ao drama dos incêndios, que estão bem vivos na nossa memória. À decisão das 35 horas, que retirou milhares de horas de assistência aos doentes. É o governo das habilidades, o governo que acha que pode passar por cima de tudo e de todos, que aprova acordos na concertação social para os quais não tem maioria parlamentar, que promete uma neutralidade fiscal nos combustíveis e agora, afinal desmascarado o esquema, vem dizer que o imposto é verde, que coloca na lei compromissos que depois não cumpre com os professores. É o governo das contradições. Ao mesmo tempo que quer políticas para rendas acessíveis, coloca os seus imóveis a arrendar a preços elevados. Ao mesmo tempo que tem parceiros a pedir a renegociação da dívida, não faz voz grossa em Bruxelas a exigir tratamento favorável nas condições da dívida. Ao mesmo tempo que diz combater a precariedade, aumenta os precários no Estado. É o governo das trapalhadas e das fragilidades, com membros do governo a assumirem que todos são centeno, outros simplesmente inexistentes, quando faltam a negociações incontornáveis com os professores, outros ainda absolutamente incapazes de compreender o seu próprio papel quando assinam um manifesto contra si próprios, outros que demonstram total inabilidade para obter bons fundos comunitários para a agricultura ou para a coesão. É o seu governo, Sr. Primeiro-Ministro, do seu Partido Socialista, das suas esquerdas encostadas. Senhoras e senhores deputados, é preciso uma alternativa política, não socialista em Portugal. E no CDS estamos a construir essa alternativa, porque é evidente que este modelo está esgotado. Se o socialismo fosse bom, se o comunismo fosse bom, se o trotskismo fosse bom, nós não teríamos chamado o FMI por 3 vezes em 40 anos. Precisamos sair deste modelo socialista. Estamos a construir uma alternativa que acredita na iniciativa das pessoas, no seu trabalho, no seu esforço. Uma alternativa que confia nas empresas, na sua capacidade de gerar riqueza e emprego. Uma alternativa que sabe que para termos um Estado generoso e sustentável do ponto de vista social, precisamos de ter uma política económica com liberdade económica. Uma alternativa que acredita no mérito, no rigor, na avaliação, quer no público, quer no privado. Uma alternativa que não quer eliminar a riqueza, mas a pobreza, e por isso empenha-se na igualdade de oportunidades. Uma alternativa que acredita numa Europa de Estados e nações e na liberdade económica. Uma alternativa que não olha para as pessoas como grupos eleitorais. Uma alternativa que não contemporiza com partidos que apoiam ativamente ditaduras. Uma alternativa que não sonha com um bloco central de interesses, o eterno tratado de Tordesilhas da política portuguesa. Uma alternativa que não ambiciona a população toda empregada no Estado.
uma alternativa que não desconfia do lucro, uma alternativa que considera a natalidade uma questão maior, uma alternativa que luta pela liberdade de escolha de cada um e de cada família, uma alternativa que respeita o setor social num verdadeiro Estado social de parceria. Uma alternativa que assume com seriedade e profundidade a questão demográfica, do apoio à natalidade, ao envelhecimento ativo e à proteção da vida, da família e dos mais idosos. E espanto-me, Sr. Primeiro-Ministro, que nos 26 minutos do seu discurso a natalidade ou a demografia não tenham tido sequer uma referência. Paixões curtas estas do Partido Socialista. Uma alternativa que entende o interior do país e a coesão territorial como um ponto absolutamente prioritário, a ver à luz das alterações climáticas e da escassez de água, coesão de um território que inclui apostar na agricultura e dar prioridade à concretização no mar. Uma alternativa que olha de frente para as oportunidades e para os riscos da nova economia digital e prepara o país para agarrar as oportunidades por um lado e acautelar os riscos por outro, protegendo e não deixando ninguém para trás. Uma alternativa que trata todos, nacionais ou imigrantes, como pessoas plenas, que não toma ninguém como instrumento para suprir carências da nossa sociedade e apresenta rigor na entrada e humanidade na integração, tendo sempre presente os nossos imigrantes e como tantas vezes gostaríamos que tivessem sido acolhidos. No CDS trabalhamos arduamente para construir essa alternativa, todos os dias aqui e na rua, percorrendo todo o país, ouvindo com atenção, percebendo as razões de todos nós portugueses e mantendo o nosso rumo claro de política positiva, como de resto demonstramos abundantemente nesta sessão legislativa. Por cada denúncia, uma proposta, por cada crítica, uma alternativa. E refiro apenas 3 pacotes legislativos, com iniciativas consistentes para a educação, mais uma vez rejeitadas, a celeridade da justiça, há mais de 4 meses à espera das propostas dos demais partidos, ou ainda na semana passada na apresentação de mais um conjunto consistente de propostas, desta vez de fiscalidade mais benéfica para o interior do país. Isto sem falar em inúmeras iniciativas legislativas, a maior parte delas rejeitadas, mas algumas com sucesso, como a transparência nas cativações, a revelação da lista de devedores da banca quando há apoio de dinheiros públicos, ou várias medidas na área da deficiência ou a lei dos direitos dos doentes em fim de vida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no CDS continuaremos o nosso rumo, com propostas estudadas, sérias e consistentes, da demografia à saúde, da justiça ao clima, da agricultura à água, do interior ao mar. Até ao último minuto desta legislatura, seremos uma oposição acutilante ao governo das esquerdas encostadas, uma oposição construtiva de uma alternativa que não remetemos para um futuro oportuno, mas que se vai revelando a cada mês, a cada pacote legislativo, a cada projeto, em cada momento, dando sempre, mas sempre o nosso melhor. E não duvidem, por um segundo que seja, da força das nossas convicções. Portugal precisa de uma alternativa ao socialismo e o CDS está convictamente na linha da frente da construção dessa alternativa. Muito obrigada.